no nosso projeto de locadora de veículo, gestão de locadora de veículos, a gente já tem o banco de dados pronto e a gente já tem uma procedure que registra ou persiste informações na tabela de cargos. Daí a gente está pegando da camada de banco de dados, ou seja, da camada de dados para a interface, né? Até chegar no front-end. Então, os próximos passos no nosso projeto serão criar uma classe de conexão com o banco de dados e logo depois a gente tem uma classe DAO, que é uma classe de Data Access Object. Ela vai fazer conexão com o banco de dados por meio dessa classe única e por meio dessa classe DAO a gente vai conseguir invocar na aplicação, por exemplo, um método que registra um cargo no banco de dados, que lista um cargo do banco de dados, que atualiza, que remove, enfim, para a gente concluir o CRUD, tá? Mas a primeira parte que a gente vai precisar fazer aqui é, inicialmente, no pacote configs, a gente criar uma classe de conexão com o banco de dados. Então, na pasta configs, botão direito, new, uma nova classe Java, e o nome dessa classe Java vai ser conexão, só que vai ser conexão sem till, tá? Depois da classe criada, a gente vai fazer algumas implementações, tá bom? Enfim, a declaração da classe, ou seja, a assinatura da classe já está aqui. Só vou tirar esses comentários que são gerados automaticamente. Enfim, a gente tem uma classe chamada conexão. Nessa classe conexão, a gente vai criar um atributo e este atributo de classe vai ser responsável por armazenar a conexão ativa com o banco de dados, tá bom? Então, armazena a conexão ativa com o banco de dados. Daí a gente vai precisar de um atributo, a gente vai declarar um atributo público, porque a gente vai conseguir manipular externamente este atributo de classe. Vai ser um public connection. Conexão que recebe null, certo? Em seguida, a gente vai criar um método que vai ser responsável por efetivar a conexão com o banco de dados, tá bom? Então, assim, ó, efetua a conexão com o banco de dados. Public void, vazio, né? Não vai retornar nada. Connect é o nome do método. E ele não vai passar nenhum argumento no método. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma string com os dados de conexão do banco de dados, tá? String com informações de conexão com o banco de dados. Essa string a gente vai chamar de URL. Ela vai receber o seguinte: a gente vai fazer uma conexão JDBC. Para essa conexão JDBC, a gente precisa de um driver, ou seja, de um arquivo que a gente vai baixar no site do MySQL, tá bom? A gente vai descompactar esse arquivo e inclui ele no nosso projeto e ele já faz toda a gestão da conexão com o banco de dados. Já que é uma conexão JDBC, essa string de conexão vai ficar assim, ó, JDBC, dois pontos, barra. Aliás, dois pontos. É uma conexão com o banco de dados MySQL, e essa conexão MySQL, dois pontos, barra, o nome do servidor, como esse servidor é um servidor local, ele está rodando na máquina local, né? No meu caso aqui, eu tenho um servidor local,
E no caso de vocês também, quando instalaram uma MySQL, criaram um servidor local MySQL. Então esse é o nome do servidor, localhost. Logo em seguida a gente aponta qual é a porta de conexão de comunicação com esse servidor, que é 3306, vem por padrão, tá bom? E logo depois a gente define aqui qual é o nome do banco de dados que a gente vai fazer a conexão. Então a gente tem aqui no servidor local, a gente tem um servidor chamado localhost. Eu vou fazer a conexão aqui. Esse é um recurso de serviços do próprio NetBeans, que a gente pode baixar o driver e colocar aqui. Então a gente tem aqui, ó, um banco de dados chamado locadora underline veículo. Então a gente tem que indicar o nome do banco de dados logo em seguida aqui, ó, locadora veículo. Depois do banco de dados, a gente pode passar alguns flags de conexão, depois da interrogação. Por exemplo, a gente pode definir um flag que é o auto reconnect, que em alguns casos, se a conexão fica inativa por muito tempo, a gente pode ter algum problema de transação. Então, o que acontece é que a gente define que o auto reconnect true faz com que a conexão sempre fique ativa, independentemente do tempo de conexão com a nossa aplicação. Um outro flag que a gente vai utilizar, e a gente separa com comercial, é o seguinte: use SSL, que é um protocolo de comunicação, protocolo de segurança de comunicação com banco de dados. A gente teve um problema de compatibilidade de versão do Java. Para a gente evitar a incompatibilidade da nossa aplicação com o driver de conexão com o banco de dados, a gente desativa a utilização de SSL. Pode ser que durante o desenvolvimento a gente precise atualizar esse flag, use SSL, tá bom? Mas a princípio ele fica assim. A gente vai definir ainda strings para determinar o usuário e senha de acesso ao banco de dados. Então o comentário é: determina strings de usuário e senha para conexão com o banco de dados. Então eu tenho uma string chamada user. Aliás, vou colocar usuário. O meu usuário local é o usuário root do banco de dados. E eu vou ter uma string também para senha. Então eu tenho uma string senha, que eu vou chamar também de que também está definida como root, tá bom? O que a gente vai precisar fazer agora é a conexão com o banco de dados. Então, a gente atribui a conexão que a gente vai fazer por meio da URL usuário e senha ao atributo conexão que a gente declarou aqui em cima, tá bom? Então, o que a gente faz aqui é atribui a conexão com o banco de dados ao atributo conexão, que é o nome da variável, vamos dizer assim, global, o nosso atributo conexão. Então, nesta classe, onde a gente tem um atributo chamado conexão, ele receberá driver manager, um objeto da classe driver manager, ponto get connection. Recupera a conexão com o banco de dados, passando a URL de conexão, o usuário e a senha. Tá bom? Agora, uma questão.
Por também algumas questões de compatibilidade, tanto de versão do Java quanto de versão do MySQL e do driver de conexão, a gente faz o registro do driver, que daqui a pouco a gente vai baixar no site do MySQL e incluir no nosso projeto. Então a gente efetua o registro da classe, porque ele vai ser importado por meio de um pacote jar, um compilado do Java. Então a gente faz o registro do drive de conexão antes da conexão ser efetivada, especificamente. Então, registra o driver de conexão. E aqui a gente vai utilizar o class.forName. Class.forName. Daí, assim que a gente baixar e abrir, eu vou mostrar a estrutura de classes em que a gente tem nesse driver de conexão. A gente tem nesse driver de conexão um pacote chamado com, dentro dele um pacote chamado MySQL, dentro desse pacote um outro pacote chamado JDBC, e dentro do pacote JDBC a gente tem uma classe chamada driver. Então, dessa forma a gente registra a classe driver dentro da nossa classe conexão antes de fazer conexão com o banco de dados. Então, essa daqui é a classe de conexão com o nosso banco de dados de locadora de veículo.